Agora vamos fazer os scripts do inimigo, tá? Então, dá uma olhada aí no script do inimigo. Então, arrastar para prefab ponto spawn para a hierarquia. Então, a gente tem que escolher um lugar onde a gente... Aí cada um veja onde é que vai colocar os inimigos, né? Então, logicamente, não deve se colocar o inimigo em cima de um arbusto, no meio do rio, né? Então, colocar um inimigo num lugar onde o player pode passar, né? E um lugar estratégico, parece, né? Para conter o avanço do player, né? Mudar o nome do ponto spawn. Como a gente tem ponto spawn prefab, aí você prototype, né? Você desloca do prefab para a hierarquia e muda o nome dele, né? Então é o mesmo prefab, mas agora com outra finalidade, certo? Prefab para spawn inimigo, no caso inimigo O, certo? E o intervalo de repetição 10 segundos, aqui é a nossa configuração, né? Certo? Inimigo O e 10 segundos, certo? Tá bom? Play game, você dá o play lá, aparece? Não, ainda não, né? Inimigo spawn a cada 10 segundos. A câmera não segue mais o player. O player agora é distanciado dinamicamente. Então, como na configuração anterior eu tinha posto o player na hierarquia e configurado o Cine Machine através da hierarquia, na hora que você apaga o player, né? Então acaba aquela configuração, certo? Então é necessário reconfigurar o Cine Machine, tá? Você precisa fazer isso aí, porque aí você vai andar com ele, né, na tela, e o player, ele não... o cenário não anda junto com ele, né? Tá? Então, dentro do RPG Game Manager, né, colocamos aqui essas duas, né, inserimos as linhas de novo aqui do Cine Machine, certo? Criamos o VCAM Game Object, né? Procuramos o Virtual Camera, certo? Será que tá certo esse nome aí? Pode ser que eu tenha escrito o nome errado, tá? Mas vamos lá. Câmera virtual igual, né? Câmera virtual foi, né? Cine Machine, tem uma interface aqui, certo? Hide Inspector significa que essas coisas não vão precisar ser configuradas pelo Inspector, porque elas estão escondidas, né? Certo? Então, VCAM Game Object pega o Cine Machine Virtual Camera, né? Certo? E coloca no câmera virtual. Faz a interface via script, né? E aí, adiciona o câmera virtual ao Game Manager. Então, aqui no Spawn Player, a gente coloca aqui, né? Se pontos player, colocamos aqui essa interface câmera manager, né? Se dentro do spawn player, se o ponto spawn player não é nulo, fazemos o player como spawn, né, objeto, e colocamos câmera manager ponto câmera virtual ponto seguir, né, o player, né, posição do player. Então aqui a gente faz com que volte a seguir através da câmera virtual o player, né? Tá? Aí o cenário deve, né? E logicamente tem que fazer a conexão dos scripts, né? Tá? Tanto para o Camera Manager quanto para o ponto spawn, né? Esse aqui já está configurado e os dois aqui a gente precisa selecionar aqui, né? Tá? Selecionamos. Por isso que eu sempre coloco o mesmo nome nos objetos com os scripts, né? Para facilitar essas interfaces, né? Tá bom? E aí, assim, Virtual Câmera, pode ser que eu tenha, não sei se eu coloquei o nome certo aqui, né? Então, talvez tenha invertido, tá? Então, esse daqui, não sei se foi meu ou do livro, né? Tô seguindo o livrinho aí. Então, bom, se tá errado aqui, inverte aqui, né? Câmera virtual, virtual câmera, tá? Então, não lembro se a tag tá certo, né? Para que ele consiga seguir, né? Tá bom? Ok? Se tiver um bug aqui, tem um nome aqui, tá? Mas essa coisa aí no laboratório, aqui é aula, né? No laboratório, o problema é que eu acabo perdendo os laboratórios, então vou fazer outras coisas. Então, mas a versão que está gravada a gente fez de verdade, tá? Então, na gravação do lab está certo, né? Tá?
Ok? Então, o a gente vai usar agora, né, Ju, a palavra-chave virtual, né? Então, o que é a palavra virtual? A virtual é outra declaração de coisas incompletas, né? Então, declarar um modificador, né? Classes, métodos e variáveis que podem ser implementadas, né? E também pode ser sobrescrita, você pode fazer um override dessas coisas aí, tá? Você herda uma coisa e faz virtual, você vai compondo, né? Então, a classe corrente está com implementação a ser completada depois, tá? Então, no nosso caso, a gente tem uma classe caractere, que é abstract, né? Então, ela foi crescendo, então a gente pode usar virtual para fazer ela, para implementar mais coisas dentro dela, né? Tipo classe abstrata. Então, João, quase, né? Ela é uma complementação da abstrata, tá? Então, ela compõe com abstract, tá? Compõe com abstract. Então, na verdade é o seguinte, abstract tem, ela é uma subclasse de abstract. Tá? Apesar que você pode ter subclasses abstract de abstract, então a gente vai fazer isso também. Isso daqui que a gente está fazendo é factory, tá? Então a gente lembra do design patterns de prototype, é design pattern de prefab, é design pattern de prototype, tá? E usar abstract e virtual são factory, tá? Então é design pattern de criação de classes. Você vai compondo as coisas na medida da necessidade, tá? Isso daqui é meio bagunçado, né? Então, vamos falar claro, não é que é bagunçado. Deixa eu pensar a palavra melhor aqui. É abstrato. Então, não é que você não vê direito, então a gente só acaba vendo. Isso aí é um pouco assim, o pessoal vai fazendo joguinhos tipo RPG, tipo de Spawn, né? Então você, precisa. Então, a coisa que precisa, então depois precisa. Então você vai, tinha um precisa, aí ficou um segundo precisa, e aparece um terceiro precisa, vai crescendo, né? Então você vai compondo, tá? Então, quando você faz a primeira vez, nunca é assim, você faz só uma ou duas vezes, uma ou duas etapas. Né? Aí você vai crescendo, ela vai, né? Então, difícil explicar qual a necessidade de tudo, porque a gente acaba não sabendo. Então, conforme o sistema vai crescendo, ou a complexidade da solução necessita crescimento, você vai crescendo. Esse é o factor, né? Tá? Tá? E mais espetacular, esse negócio aqui é espetacular, porque, e é só um exemplo, né? Mas ele é super, muito poderoso. Né? Você vai aumentando o seu modelo na medida do que você vai programando. Você não vai derrubando, né? Tá? Você vai construindo. Tá bom? Tudo bem? Ok? A gente vai criar que o caractere com o virtual. Então, a gente tinha o caractere e os pontos dano, né? Tá? E agora a gente vai fazer um virtual em cima do caractere, tá? E é o jeito de acabar com ele, que o caractere. Vamos lá. Então, tudo isso aqui já tinha, né? Um caractere. E agora a gente vai fazer um virtual. Então, a gente tem uma subclasse dentro do abstract, né? Estou criando aqui o caractere, certo? Só que aqui, então tudo isso aqui já tinha antes. Tudo aqui, eu botei aqui um virtual, público virtual, colocando destroy game object, né? Então, a pergunta que eu faço para você já está aqui, né? O virtual está aí, certo? Por que destroy e não sectative? Eu expliquei em outras aulas aí, mas você não estava, não sei se você estava, mas a gente acaba usando muitas vezes sectative. False ou true, que seria set inativo ou set ativo, né? Porque é mais, é mais, não é que ele é mais bonito, é mais eficiente. Aqui eu estou destruindo. Por que eu estou destruindo, hein, João?
Por que que eu tô, se eu já expliquei em várias aulas que a explicação é por causa da GPU, tá? A GPU só pode ter uma instância, exatamente. Ok, Ju. É um singleton, né? Certo? É um singleton, né? Então, eu só posso ter uma. Apesar de ser mais eficiente, como a arquitetura, o design pattern é singleton, eu obrigatoriamente tenho que destruir, tá? Senão eu vou criar, senão ele ia destruir depois, mas aqui pra gente lá no awake, não, mas no start ele é da pau. Então, no awake, senão eu teria que fazer no start. No awake, que é de ligar o hardware, né? Eu já tinha feito uma garantia uma só. Agora, como eu estou fazendo aqui o caractere, né? Eu estou acabando dele, o segredo é sempre boas práticas, né? Limpar tudo, né? Destruir, tá? Mas professor, é mais lento. Sim, mas o cara, enquanto o player não está na tela, o game não joga, não entra, né? Tá? Então não tem tanto problema de carregar. Logicamente, se o player for muito sofisticado, né? Vai parar um pouquinho a máquina. Mas paciência, nossa resposta é instantânea, né? Mas pode acontecer do negócio dar um pequeno, né? Vai ter que inventar uma música, uma história. Sempre há jeito de enganar as pessoas, né? Tá? Ok? Bom, vamos fazer a classe inimigo. Usaremos um truque com objetos por script para construir um objeto encriptável. Script, né? Chamado hitpoints, que compartilha dados instantaneamente com o health bar do player. Ok, então vamos fazer uma associação, né? Tá? A classe caractere contém a propriedade do tipo pontos dano, que a gente já usou, né? Certo? Que é usada pela classe P, que é a de caractere. Os inimigos no game não terão health bar. Então, o player tem essa health bar e ela é uma propriedade que esqueci o nome disso. User preference, né? Player preference, tá certo? Os inimigos no game não terão health bar na tela. Então, eles não têm. O inimigo não tem a vida dele, né? Eles não exigem um scriptável objeto pontos dano. Assim, apenas o player tem health bar que precisa ter esse objeto scriptável, né? Podemos simplificar a maneira como rastreamos os pontos de vida na classe inimigo simplesmente usando uma variável float, tá? Que tem a vida do cada inimigo, né? Tá? Basicamente, se eu não me engano, acho que é uma, né? Você pode ter um super boss, né? Que ele precisa, acho que o nosso aqui é 2, né? Ele morre, vida 2. Então, se o boss aí tiver 10, você tem que hitar ele 10 vezes para matar ele, é um super boss, certo? Tudo bem? Então, reescrevendo a parte do inimigo, né? Então, essa técnica, né? Refactoring, remanufaturar, né? Não sei se existe essa palavra aí, em inglês é refactoring, né? Então, o que você está fazendo aí? Você está modificando um código, né? Para reusar ele, né? Tá? Então, pontos dano aqui, você cria um float, né, interno, tá? A classe é sabe que a minha Luana fez uma pergunta, alguém fez uma pergunta, né? Carlos. Cada aula vem uma gente diferente. Então a Luana tinha falado assim, ele perguntou, né? Professor, dá para a gente fazer acesso a propriedades que estão encapsuladas dentro do Unity? Aí eu falei assim, não tenho certeza, porque, bom, então, eu poderia, de alguma forma, mais para frente, permitir que as pessoas acessassem essa variável interna da classe inimigo, né, que ela está encapsulada aqui, né? Então, esta chama memento, né? Chama memento, esta design patterns, né? Existe lá naquele relação, atribuição entre objetos, né? Hierarquia de funcionalidades, lembra? Terceira coluna, acho que é o design pattern memento. Existe, mas eu não sei se o Unity utiliza ela, tá? Mas existe esse design pattern, né? Por que eu tô falando isso? Não, foi bobeira aqui, né? Então, a gente vai usar
essa única variável pontos dano, porque o inimigo vai herdar de caractere também, né? Tá? Então, aqui é a entidade, né? E lembrar que eles estão na mesma layer, tem a mesma matriz de colisão, e aqui tem até o mesmo nome de pontos dano. Só que um ponto de dano do outro, ele é acessável, né? Todo mundo acessa ele, e do inimigo não, né? Para cada inimigo está encapsulado, né? Tá? Okay? O que eu ia falar aqui é assim. Então, antes disso, a gente vai usar coroutines, porque a gente vai disparar cada inimigo como coroutine. O que é uma coroutine, né? Coroutine é o seguinte, né? Então, quando coroutine é um... Então, todas as funcionalidades que tem que ter, de alguma forma, múltiplas múltiplas, sobe na máquina várias vezes, né? Mas dentro delas é preciso checar. Então, é preciso existir o objeto vivo, atuando independentemente, de forma independente, entre aspas, processos independentes mesmo, mas dentro dele tem um ciclo que precisa ser checado por uma rotina, né? Que vai varrendo todos, tá? Pooling, por exemplo, né? Então, é essa que é a ideia da corrotina. Então, você entrar dentro do sincronismo das outras rotinas independentes, né? Então, quando um método no Unity ou no C Sharp chamado, né, é executado até a conclusão e retorna ao ponto original de chamada, tudo que acontece dentro de um método regular deve acontecer dentro de um único frame na engine. Então, se FPS, se esse negócio resolver em 1 FPS, beleza, acabou, né? O problema é o seguinte: se o seu jogo chamar um método que idealmente duraria mais do que um único frame, então imagina que seu método ele usa 5 FPS. Então você tem 30 FPS e ele usa 5 deles, né? Então, professor, ele vai travar o FPS anterior? Então, se isso acontecer, travaria, tá? Se o seu jogo chamar um método que idealmente duraria mais do que um frame, o forçará o método a ser chamado dentro do frame. Se isso acontecer, pode ser que não se obtenha o resultado procurado. Ou atrasa o método ou atrasa o Unity. O Unity não vai deixar isso acontecer. Então, pode ocorrer que os resultados de um método executado no espaço de vários segundos não seja visível. Então, você começa a acontecer falta de sincronismo, né? O método está rodando lá, o Unity está sendo chamado, e o Unity vai rodando no FPS que ele precisa rodar, tá? Ele interrompe o método, né? Então, no fundo, você imagina que acontece em X segundos e não acontece, né? Ou parcela de segundo, né? Para resolver essa aparente problema de sincronismo, né? Tá? Para você quebrar um método sem quebrar ele, vamos falar claro, né? O C Sharp oferece coroutines. O que são as coroutines? Podem ser pensadas como funções que podem ser pausadas, ela é pausada, né? Sem grande prejuízo, né? Vamos lá. No meio do caminho de execução e em seguida retorna. Então, por exemplo, o update, né? Quebra a rotina, ela para de fazer, né? O update faz o que tem que fazer e volta na própria rotina. Então a rotina continua, né? Então o update está fazendo aqui com 5 métodos aqui e ele vai quebrando cada um deles. Quando cada método é quebrado pelo Unity, né? Ele volta logo em seguida de onde foi quebrado, tá? Isso é a rotina. Esses caras estão rotina. O update não, né? O update está aqui, né? Cada instância de cada método é uma corrotina. A execução dos métodos que demoram mais pode ser pintados como corrotinas. Declarar corrotinas, então, e o dado. Então, como é que a corrotina é acessada? É acessada como enumerator. A interface inteira da corrotina é um enumerator. Enumerator é um tipo de dado que basicamente ele pode ser, ele é uma pilha. Pode ser pensado como uma lista, né? Mas essa lista ela é numerada, né? Então é uma lista assim que não é sobe e desce, né? Ela não é fechada, ela é ordenada, né? Ordenada e numerada. Então
Quando parou na terceira, o próximo é o quarto. Eu sei exatamente, né? Pelo ponteiro. Toda lista a gente sabe, mas aqui no caso ele é numerado, ele guarda o ponteiro. Né? Então, 4, não é só depois, é o 4 e o quinto. Então, o próximo que, quando ele voltar, ele estava no 4, ele volta no quinto. Se ele for interrompido no 7, o próximo que ele voltar, ele volta no oitavo. E assim por diante. Esse é o enumerator. Tipo de retorno em enumerator e incluir uma linha instruindo a engine uma pausa. Yield. Tá? Ainda não, né? Ainda, né? Em algum lugar dentro do corpo do método. Então tem que fazer uma cortina e tem que ter um yield, certo? Esta linha yield diz a engine para pausar a execução e retornar no mesmo ponto do frame subsequente. Tá? Vamos ver o exemplo aqui. Esse aqui é o exemplo do C Sharp ou do Unity, não lembro. Acho que é do Unity, tá? Então, public enumerator run every frame, então ele vai executar cada frame, né? Então, while true print, eu vou printar a cada frame. Então ele vai fazer yield return null, ele vai fazer isso aqui a cada frame, tá? Então, eu poderia fazer isso aqui a cada 3 segundos. Então aqui vai, se for 15 FPS, 15 vezes. 30 FPS, vou fazer 30 vezes, certo? Aqui, ó, vou fazer um terço dele, então eu vou colocar wait for 3 segundos. Então nesse yield aqui, eu vou printar a cada 3 segundos. Yield return new wait, né? Wait for 3. Esse aí, wait for 3 seconds. Se eu colocar 3 aqui, vai esperar por 3 segundos. Então, se eu. Ah, mas professor, agora não é mais a cada FPS? Não. Agora ele vai printar a cada 3 segundos. Se aqui eu tivesse 30 FPS, apareceria 30 vezes. Aqui não, aqui vai aparecer 1 a cada 3 segundos. Certo? Por quê? Porque tem o enumerator, o novo método aqui, né? Esse aqui é uma a princípio é uma corrotina, tá? Então eu tenho que disparar como corrotina. Vou mostrar aqui, mas isso aqui é como ela deve ser escrita, com o yield. Tá claro o yield aqui? Ok, yield. Então, ué, não tô chamando aqui. Espero que tenha um outro slide que explique como tô chamando, né? Então, eu apaguei aqui o meu public int, tá? Para não conflitar lá com o meu outro, né? Então, essa grafia aqui, desculpa, né? Eu sei lá porque eu tava fazendo isso aqui desse jeito aqui, né? Então, mas não tô seguindo a recomendação da Microsoft. Aqui tinha que ser P minúsculo e M minúsculo, tá? Então, peço desculpas aí, certo? Então, a grafia não tá muito boa, né? Eu ponho... aqui, ó. Eu declarei a minha corrotina, né? Possível corrotina, tá? Então, enumerator, dano caractere. Eu tenho uma variável inteira dano e o intervalo float, né? Certo? Então, será completada depois como corrotina, porque eu declarei como abstract. Então, esse aqui é um exemplo de classe, né? Subclasse abstract dentro de abstract, né? Tá? Essa daqui é mais simples, tá? Essas abstracts são mais pesadas. Então, tudo bem. Então, essa aqui é mais simples. A virtual é bem mais leve do que a abstract, tá? Vamos lá. Classe inimigo. Então, vamos ver o dano caractere inteiro aqui, né? Então, tem que declarar uma corrotina aqui, né? Certo? Fazer uma sobrescrição. Já expliquei, né? Tá, perfeito. É questão de peso, né? Tá? De leveza, na verdade. Não é peso, leveza. É mais leve, né? Uma funçãozinha com um método com um negocinho só, melhor declarar como virtual, tá? Abstract gera uma cadeia de link edição que é abstract, né? Virtual é uma coisa assim, vai, 5 linhas já resolve, né? 5 posições memória já resolve, tá? É questão de leveza, né? Vamos lá. Override. Esse aqui é o jeito como eu estou declarando o meu. Não, como eu estou modificando, né? O possível, né?
possível extensão de dano caractere, tá? Então, já estou fazendo override aí. Aí eu faço, ó, então esse aqui já é a minha corrotina, tá? Então, ó, yield return rate for seconds, que é o intervalo que eu estou colocando aqui, tá? Então é a minha variável que eu estou passando para eles, né? E aqui, então, while true, dentro da minha rotina, eu tenho pontos dano igual a pontos dano menos o dano que eu estou sofrendo. Se o ponto de dano for menor do que isso aqui é um teste de zero, né? Então, os floats, testar zero, sempre é estranho, tá? Então, sempre a gente coloca aqui um zero possível, né? Então, porque float pode ser 1 a menos 15, pode dar, ele entende que não é zero. Então, você põe um epsilon aí, certo? Então, sei lá, 10 a menos 3, né? 0001, né? Porque sempre pode dar algum pau. Uma divisão, né? Essas coisas. Eu lembro do pixels, ajuste de pixel, granularidade dos pixels lá. Então, sempre pode dar algum resíduo, tá? Então, sempre. Então, isso é uma técnica comum para zero em float, né? Float.epsilon. Epsilon é a variável definida pelo unit. Se eu não me engano, é 10 a menos 10, tá? 10 a menos 7, acho que é 10 a menos 7. Aí, se o ponto zero for, né, menor que zero, eu vou kill o caractere, né? Break. Se o intervalo é maior do que o zero, então eu vou retornar o wait no tempo que é para esperar, né? Tá? Ok? Ok? Perfeito. Então, e aí, né? Ó, então, aqui tá a corrotina, tá? Então a corrotina tá entrando aqui. Como é que a corrotina vai entrar, né? Como é que eu vou disparar o dano? Eu tenho... Ah, então eu tinha errado, né? Olha só, eu imaginei que não ia ter. Então, mas de fato, o que é isso aqui? São dois eventos, devia colocar esse slide melhor, né? Então, são dois eventos, né? Então, dá para escrever aqui mesmo? Dá para escrever pelo então, esse cara aqui, né? Esse cara aqui, né? Não está escrevendo? Aqui. Texto. Este cara aqui, on collision enter, tá? Então, é um evento, né? É uma message, né? Message, tá? Então, é um evento trigger, né? Tá bom? Então, este cara aqui, a gente tá... E esse aqui é outro. Ah, não vai. Esse aqui não vai. Então, tem que escrever de novo. Esse aqui é outro também, né? Certo? Eu tinha dito que a gente acabava ia não ver essas coisas, mas tinha me enganado. Então, a gente vai usar on collision enter, porque o inimigo o inimigo vai andar, tá? A gente não fez ele andar, mas a gente vai fazer a inteligência artificial na próxima aula. Ah, então, não, acho que antes da próxima aula eu vou soltar a lista, né? E já vou colocar coisa de inteligência, um detalhezinho de inteligência artificial básica, né? Mas o inimigo vai andando, né? Vai buscando o player, vai andando. E aí, o player, na hora que ele encostar no inimigo, o player também pode ir na linha dele e o inimigo ir atrás dele. Mas na hora que os dois encostam, né? Então tem a on collision enter, né? Então um deles tem, na verdade os dois têm corpo rígido, né? Mas um pelo menos tem que ter corpo rígido e o outro tem que ter collider. Na hora que é para fazer colisão, um precisa ter corpo rígido, o outro precisa ter collider, né? No mínimo. Então começa a colisão pela movimentação, começa e depois tem que acabar. Então tem que ter on collision enter, a mensagem de entrada da colisão e a mensagem de saída da colisão, tá? Então, a mensagem de entrada da colisão gera o start coroutine. E a mensagem de saída da colisão gera o stop coroutine. Senão,
as corrotinas ficam trabalhando direto na máquina, então é um problema. A gente tem que subir ou parar, começar a sincronização numa hora e parar a sincronização no outro. Então é o momento de começa a colisão e acaba a colisão. Senão fica fazendo overhead no FPS, tá? Então isso aqui é uma necessidade de programação. É boa prática também, mas claramente se você não fizer essas coisas aqui, a máquina vai ficando pesada, né? Tá? Certo? Bom, então, a gente está usando o collision enter e ele devolve, ele resgata, tá, a mensagem, o evento, né? O trigger, a collision, tá? Então, se o collision, eu pego, né? Comparo o tag, né? Player, né? Se o collision é o player, se o tag é o player, perdão, então, eu pego esse player. Se a corrotina não existe, tá? Eu dispara a corrotina. O que que faz a corrotina? É, no caractere, no objeto player, eu chamo aquela função de dano, né? Então, colocando uma, é isso aqui? Deixa eu ver. Como é que era? Sim, o dano daqui, o primeiro é o dano e o segundo é o intervalo de dano, né? Então, eu estou fazendo força dano, que eu tenho que definir antes, né? Deve ser uma pública, né? Eu tenho que definir antes, mas quanto que eu vou dar de dano e um segundo, né? Tá? Então é um dano no segundo. Então, eu disparo esse negócio aqui da cortina, né? E quando ele vai sair, quando o player e o inimigo separam, né? Novamente vai gerar a voz da colisão. Então, se o tag é do player, né? E se o dano corrutivo não é nulo, então está lá a corrotina disparada, né? Eu vou parar a corrotina, certo? Stop corrotina e coloco o dano corrotina nulo. Então eu estou limpando a área, né? Certo? Aqui eu estou gerando dano de 1 a cada 1 segundo e aqui dano de força dano, né? E aqui eu estou parando com ele. Tá bom? E resetar o caractere, né? Ponto, no início tem no inimigo, né? No início, no script de inimigo, eu reset do caractere pontos dano é um início pontos dano pré-definido. Que eu carrego sempre, né? No start dele, né? Ok? Ok? Essa dinâmica do coroutine, do teste. Tá bom. Perfeito. E aqui, né? Já tinha falado, né? Então, aqui que eu. Ah, aqui eu tenho que apagar, senão. Não fica no... É que isso aqui não é do slide, isso aqui é da tela, né? Tá bom. Então, o player, né? O player continua no meu dano caractere. Aqui eu tenho. Ah, explicando do override, né? Então, porque. Não lembro por que eu tô colocando esse negócio aqui. Já estava aqui o caractere, yard return, else break. É só uma questão da estrutura, né? Então, acho que deixando claro aqui, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa antes. Não. Só estou salientando que, né? Então, override e enumerator, né? A estrutura do dano caractere enumerator e o yard return. Ok? Só não tem nada a mais, né? Então, a gente tem, como eu falei, né? O booleano do ajuste do. O que é isso aqui? Ah, reset caractere que é um override, né? Então, agora estou aumentando, né? Então, eu tinha só o pontos dano aqui, né? Tá?
Perdão, tô confundindo. Esse cara aqui é no player. A gente tinha feito pontos de dano no inimigo, né? Então, por isso que é um override. Né? Então, agora o override aqui, né, dele, ele tem no player, né, o reset de caractere, no inimigo só tem o pontos de dano dele. No player, ele tem todos esses outros, né? Tem o inventário, logicamente. Então, o inimigo não tem nem inventário, nem os slots, né, de coleta, nem a health bar, tá? Então, a gente tem o inventário, tem o instanciar o inventário, tem que instanciar o health bar e tem que dizer, né, que o health bar é desse caractere aqui, que é o player, né? Tá? Esse diz aqui. Certo? O script agora é do player e não do inimigo. O que o caractere do player, né? Eu tenho. Ah, então, olha só. O que faz essa diretiva aqui, base? Que o caractere que tinha feito. O que agora? O que é esse aqui, o caractere do base? Por que base aqui, né? Então, eu tenho que destruir o health bar e destruir o inventário, né? É isso, tá? Caju para o abstract. Então, vamos ver se é isso. Muito bem lembrado. Vamos ver. Esse base. Exatamente. Então, palavra-chave que pensa a classe original, a classe caractere, né? Que foi absent. Então, eu tenho que destruir que o caractere naquela lá, tá? Naquela original, certo? Tá bom? Não é essa classe específica, naquela classe lá primeira, né? Tá bom? Ok? E eu tenho que fazer destroy, né? Do que está carregando aí, que é o inventário todo do player do Half-Byte. Que morreu, morre tudo com ele, né? Configurar no Inspector. Então, ó. Esse aqui é do livro, tá vendo? Então, esses cinzinhos aqui, não sei porquê, né? Bom, eu também não sei. Essas coisas a gente vai fazendo. Provavelmente, né? Eu vou explicar. Em minha defesa, né? A gente faz o negócio e escreve o slide depois. Então, aí, quando vai ver, tá diferente o slide do programa. Então, eu pego do livro, tá? Porque o livro, pelo menos, não tem versão, né? Diferente, tá? Então, tá aqui. Mas a ideia é que seja tudo em português, né? Pontos de início, certo? De dano. 2 máximo que vai morrer em 2. A categoria inimigo e o força, né? Dano, né? É 1. Então, vocês podem criar outros inimigos. Aqui eu coloquei inimigo, você pode colocar inimigo 1, inimigo 2, ou boss, né? Certo? Então, é só questão no prefab, né? É só no prefab e no tag, né? Nomear direitinho, né? E colocá-los todos na mesma layer e matriz de colisão, tá? Ok? Resumo, já acabando aqui. Hoje tá cedo, né? Não, tudo bem, tá bom. Resumo, né? Criamos uma arquitetura para vários tipos de personagens ao longo do jogo e algumas dicas sobre o uso do selo do processo. Então, perfeito. Basicamente é o singleton novo e ilustramos aí que a gente já estava usando o factory e o prototype, né? Tá? Nosso anteriormente, né? Nosso jogo agora tem um game manager central responsável por configurar uma cena, gerando o player e garantindo que a câmera seja configurada corretamente. Lembra, né? Então, o Cinema Machine agora também é configurado automaticamente na hora que o player entra como spawn, né? Escrevemos o código para controlar a câmera. Isso é muito bom. Eu quero só dizer, né, João? Quando você muda de primeira para a terceira pessoa, é a mesma técnica. Então, Cine Machine
consegue fazer isso, tá? Se você quisesse mudar primeira para a terceira pessoa, no caso aqui está em terceira, mas se você quisesse fazer em 2D não faz sentido, mas se você quisesse fazer um jogo, né, em terceira pessoa, em primeira pessoa, daria para só mexer nessa técnica aí, tá? No hora do spawn ou de equivalente ao spawn, não precisa morrer para fazer isso. Você configurou o Seed Machine dinamicamente. Escrevemos o código para controlar a câmera de forma programática. Script, né? Onde anteriormente teve que controlar a câmera por meio do editor de Unity. Né? Eu acabei de falar agora. Construímos um ponto de spawn para gerar diferentes tipos de personagens. Então aqui não daria para fazer primeira para terceira pessoa, mas do jeito que a gente fez, dá para mudar de primeira para terceira pessoa tranquilamente, tá? Construímos um ponto de spawn para gerar diferentes tipos de personagens. Concretamente dois, né? O player e o inimigo, certo? E apresentamos corrotinas. De fato, corrotinas acho que dessa aula aqui, logicamente, esses truquezinhos aí de spawn é bom, né? Mas a corrotina é muito importante, tá? A corrotina é muito importante para todos os processos, todas as vezes que é preciso fazer, quebrar o método, os métodos, quebrar os objetos, os componentes, tempo de execução deles, pra, sem perder o FPS, né? Tá? A unidade do sistema, a sincronização do sistema, em tempo real no fundo, corrotina. Tá? E preparar o enumerator e o yard adequado. Ok? Então, só falta, né? Vou colocar a lista 3, tá? Esta semana. Bom? Mas hoje a aula acabou. A não ser que tenha dúvida, né? Dúvidas? Pode perguntar qualquer coisa, já não precisa ser especificamente aqui, mas para perguntar outras coisas e tal. Tem tempinho, né? Uma dúvida, alguma angústia, alguma injustiça cometida aí? Boa noite, hein?